Por que você não deve se especializar em endodontia? Você já deve ter visto muito vídeo com listas de motivos para se especializar em endo. Mas o motivo para você não fazer, talvez ainda não tenha feito. Eu mesmo já fiz vídeo de bons motivos para você se especializar em endo. Mas agora eu parei para falar sobre não fazer endo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista, sou implantodontista, sou ortodontista, já fiz cursos de endo, já fiz curso de cirurgia oral menor, entre vários outros cursos na carreira. Sou dono de clínica, então hoje eu tenho 6 clínicas, estou montando minha 7ª clínica. Tenho endo em todas as minhas clínicas, tem clínica que tem mais de um endodontista, então a endo faz parte do meu dia a dia. Já fiz muito endo lá atrás, no início da carreira, foi o meu segundo curso que eu fiz foi endodontia. Então fiz muita endo quando precisava fazer, deixei de fazer endo, não tinha afinidade com a endo, fiz porque ela me capacitou, ela me abriu portas para muitas coisas, mas quando foi o momento de parar, eu parei com prazer porque não fazia meu coração cantar. Eu gostava mesmo da cirurgia, fui fazendo curso de implante, depois a horta, enfim. Em algum momento a gente conversa sobre isso. Mas fazer uma lista de bons motivos para fazer endo é fácil, tem vídeo disso. Agora, por que tem tanto profissional falando assim, eu não vou fazer endo? E eu vou mais além, tá? Eu vou resumir isso, vou picar isso tão picadinho, que eu não vou nem falar de não fazer endo, eu vou falar de não fazer acesso. Porque tem profissionais que além de falar eu não faço endo como especialização, eu não faço endo como atendimento, e puxando mais lá atrás, na raiz do problema, tem um profissional que fala assim, eu não faço acesso. Pode alguém dizer que não gosta de fazer, não tem tempo para fazer. Agora, que não faz, quando diz que não faz, eu não sou capaz de fazer. Eu não sei fazer. Isso não deveria existir. Por quê? Porque, vamos ser honestos, você sabe montar uma caneta de alta rotação? Você sabe a direção, né, que está a câmara pulpar, que está a polpa do dente? Você chegou na polpa. Mesmo que você não seja capaz de explorar, achar cada um dos canais, supondo que seja um dente multiradicular, se for um dente uniradicular, então, você consegue colocar uma bolinha de formocresol e fechar? E indicar para um endodontista? Se cada uma dessas etapas você me disser que você é capaz de fazer, você deveria ser capaz de fazer endo. De fazer endo não. Endo, a gente vai falar da endo já, né? Vamos começar pelo acesso, que seria o primeiro ato da endo. Primeiro não, né? Segundo ato da endo. Então, por que você hoje diz eu não faço acesso? Você vai precisar se olhar no espelho e se confrontar com relação a isso. Porque se você sabe todas as etapas de fazer o acesso, se você sabe que um acesso mal feito, se você faz um acesso mal feito, vamos ser honestos, você faz um acesso mal feito, não tira a câmara pulpar toda, não remove a polpa coronária toda, ficou mal feito seu acesso. Tem teto ali ainda da câmara pulpar. Mas se você conseguiu acessar a câmara, mesmo que deixando resíduo ali dentro, colocou uma medicação que vai mumificar a polpa. Então a maior parte delas, né, que é o tricresol, o formocresol, tem formol. Vai mumificar a polpa. Vai cessar a dor desse paciente e esse paciente vai tolerar a ida ao profissional especialista. Então, um acesso mal feito é o suficiente para o paciente tolerar, né, de maneira confortável o dia que o especialista vai atender ele. Então, por que você não faz o acesso? Na frente do espelho você vai descobrir que não tem nada a ver com fazer acesso, que acesso sabe fazer. Tem a ver com você ter medo de anestesiar. Isso mesmo. Eu recebo continuamente profissionais na minha clínica, alguns deles recém-formados, alguns deles com 2, 3, 5 anos de formado. E quando eu falo assim, tá, me fala o que você se sente seguro para fazer. A pessoa, tá, então tá bom. Então eu vou te contratar para você fazer isso. Mas se você estiver aqui na minha clínica, não for o dia do endodontista, chegar um paciente com dor, você faz um acesso? Alguns falam assim, depende, qual dente? Então depende qual dente, então não tem a ver com fazer acesso. Ele está me dizendo que sabe fazer acesso, eu sei, eu só não sei anestesiar todos os dentes. E alguns falam assim, não, acesso eu não faço. O que ele está dizendo para mim? Eu tenho dificuldade com anestesia. Se você me contratar, entenda que eu não vou fazer acesso porque eu tenho medo de anestesia. Eu tenho insegurança, eu não sei fazer essa anestesia. Algum problema com a anestesia eu tenho. Medo, insegurança ou falta de conhecimento.
Não sei fazer. E eu tô falando com você que eu faço, por exemplo, restaurações, mas quando eu tiver que anestesiar, vai ter um paciente, talvez 50% dos meus pacientes vão ficar chateados, porque eu vou aplicar aquilo um monte de vezes, vou fazer com ele sentindo dor, vou deixar um restinho de cárie para trás porque eu não consigo limpar. Eu, como dono de clínica, quando eu preciso contratar esse profissional e estou fazendo esse tipo de entrevista, eu falo assim, ou eu vou ter que, se eu gostei muito do currículo, gostei muito das habilidades que ele tem, eu pego para treinar ele, dou um treinamento para ele e deixo ele pronto. Agora, se eu não é um profissional tão escasso, se o que ele faz outros profissionais que estão na minha clínica já fazem, eu fiquei inseguro com ele. Olha, ele falou que faz restauração, mas ele falou que não faz acesso. Eu não confio dele fazer restauração. Eu sei que ele vai fazer restaurações, mas ele vai aborrecer alguns pacientes meus, alguns tratamentos possivelmente não vão ficar tão bem atendidos como se ele tivesse segurança em relação à anestesia. Se eu preciso treinar ele, eu treino. Se eu não preciso, eu simplesmente faço a próxima entrevista, depois a outra e acho o profissional que eu quero. E talvez você está falando assim, então é isso que acontece comigo. Por isso que eu começo numa clínica, dali a 2, 3 semanas, eles falam que não estão precisando de mim, que está com pouco paciente, porque eles não têm coragem de olhar no meu olho e falar assim, não estou gostando do jeito que você está atendendo, não estou gostando do número de atendimentos que você está fazendo, não estou gostando, quando eu colho um feedback do paciente, aí gostou? O paciente fala assim, cara, me aplicou um monte de anestesia, a anestesia não pegava, eu falando com ele que está com dor, ele falando que é só sensibilidade, e eu fiz aquilo ali à base de sofrimento. Enfim, entre outras coisas mais. Talvez você está pensando assim, por isso que eu vou em tantas entrevistas e não me chamam. Por isso que eu mando meu currículo para as clínicas boas e as boas não me chamam. E aquelas que eu não queria que me chamassem são as que me chamam. Porque são clínicas ali de um padrão mais baixo. E justamente por elas terem um padrão mais baixo, elas aceitam trabalhar com um profissional que não tem a qualificação mínima para poder fazer procedimentos com algum nível de complexidade. Que se você for olhar o acesso, a única complexidade que ele tem é a anestesia. Porque o procedimento você sabe fazer, o procedimento é simples de ser feito. E aí eu estou dando o exemplo do acesso, mas sabia que eu poderia estar falando uma raspagem subgengival, eu poderia estar falando uma exodontia simples. Eu faço entrevista com o dentista que fala que não faz exo. Eu falo assim, não, tá, você não faz exo de siso incluso, não. Seno incluso, não. Impactar, não. Eu não faço exo. Desde com doença periodontal. Mole? Não faço. Medo de anestesiar. Insegurança de anestesiar, inabilidade, falta de conhecimento para anestesiar. Então, isso é muito mais comum. Se isso está acontecendo com você, tenha em mente que você não fazer acesso também vai ser o motivo para você não fazer a endo. Não fazer acesso vai ser aqui também que tem a ver com mais atrás, vamos dar um passo atrás. Não falei que o acesso era o segundo passo da endo, primeiro é a anestesia. Então, não anestesiar, não vai fazer endo, não vai fazer implante, não vai fazer cirurgia oral menor, não vai fazer buco, não vai fazer pério, não vai fazer orto meia boca porque vai fazer um orto, mas não vai botar mini implante. Vai fazer prótese meia boca porque vez por outra prótese a gente precisa anestesiar. Tem ali sempre alguma correçãozinha, alguma coisinha ali. Que preparar um dente para ele receber a prótese, por exemplo, tem que anestesiar. Dentística, tem que anestesiar. Então, tudo que você vai fazer de maneira incompleta, de maneira parcial, de maneira que te coloca no risco para no meio do curso você estar tão frustrado e abandonar a sua especialização, achando que você não serve para aquilo, quando na verdade você não tem a base que você precisa para fazer aquilo. Toda vez que você se mete para fazer, a frustração, você não sabe nem de onde vem essa frustração, você só sabe que está frustrado. Aí abandona a especialização na metade do caminho, termina a especialização e não atua, só pega procedimento com ticket médio baixo e reclama que está sem dinheiro. Porque o procedimento que dá dinheiro você não está pronto para fazer. E não é porque você não sabe fazer o procedimento, inacreditavelmente você sabe fazer o procedimento, que é difícil de fazer. Você não sabe anestesiar, aí você não pega para fazer o procedimento. Por causa disso, nós desenvolvemos um método que eu vou apresentar no dia 9 de junho. Tá? Se você quiser saber tudo sobre anestesia simples, segura e que funciona, e por que simples, segura e que funciona? Quem tem dificuldade com anestesia, ou é porque ele não aprendeu, porque do jeito que ensinaram não foi simples, ou ele até aprendeu, mas ele fica inseguro. Ou ele aprendeu, mas quando ele faz não funciona 100% das vezes. Funciona lá uma vez ou outra. Então, a gente não separou tudo que existe sobre anestesia. A gente separou o que é simples, o que é seguro e o que funciona. Você vai anestesiar todos os dentes da boca com anestesia simples, segura e que funciona. Se você quiser participar desse momento com a gente, você vai ter que fazer algumas ações. Uma é se inscrever no canal, porque ao longo dessa semana vai ter conteúdo quase todo dia
com algum assunto relacionado à anestesia para te preparar para esse momento. Então, você estando inscrito, vai chegar para você a notificação, olha, chegou mais um vídeo sobre anestesia. Deixar o like, porque você me mostra que posso fazer mais conteúdo como esse que está ajudando algumas pessoas. Se você lembrar de alguém e quiser ajudar também, encaminha ele, mas o principal é estar inscrito para o evento. O evento vai acontecer no dia 9 de junho, às 20 horas. Tem que estar inscrito, você vai colocar lá seu nome, sua cidade e seu WhatsApp. A gente precisa do WhatsApp porque como eu vou te avisar, como eu vou te mandar o link para o evento, como você vai conseguir acessar esse evento. Então, esteja inscrito. Ou tá na bio, se você estiver vendo pelo Instagram, ou tá na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. Esteja lá inscrito para você participar desse momento com a gente e você não ter mais dificuldade em relação a fazer acesso, a fazer extrações simples, as preocupações em entrar num curso de especialização. Você vai ter a base que você precisa para chegar e desenvolver todo o potencial que você tem. Frustração? Nunca mais. Então, dia 9 de junho, a gente se vê às 20 horas. Se inscreva agora.